Qual será o modo de criar o menino e qual será o seu ministério? Essas palavras são as palavras de Manoá, o pai de Sansão, que ele perguntou para o anjo. Ele disse assim: qual será a forma de criar este menino e qual será o seu ministério ou o seu serviço? Essas palavras essa pergunta deveria ser feita por todo pastor. Quando alguém se converte em um ministério através da sua vida, você deveria perguntar isso para Deus. Qual será a forma de criar este menino? É uma alma que acabou de nascer no reino de Deus. Essa mesma pergunta serve para você que é pai e mãe, biológico, mas como nós estamos falando aqui da parte espiritual, eu vou explanar por essa parte. Isso é muito importante. Os pastores, dentre os 5 ministérios, eles são a pessoa que mais toca nas almas. Então, era muito importante, porque muitas vezes no rebanho ao qual você pastoreia, você tem pessoas com outros ministérios. Às vezes você é um pastor, foi chamado mesmo, tem o dom de pastor, mas no seu ministério se converteu alguém que pode ser um apóstolo, ou um evangelista, ou um profeta. E é uma pergunta muito sábia que Manoá fez. Como será o modo de criar este menino? Porque um filho não se cria igual a outro. Este é um grande erro que os pais cometem, criar todos os filhos iguais. São pessoas diferentes, com chamados diferentes, com propósitos diferentes, com desejos diferentes. Então, para cada filho é uma criação diferente, é uma escola diferente. Dentro da sua casa você pode ter alguém que tem um chamado para ser médico e você está criando ele como empresário. Ele pode se tornar empresário, mas não terá aquela chama ardendo no coração, porque o que arde nele é a medicina. Então, o Manoá ele fez uma pergunta muito sábia, ele perguntou para o anjo, como se estivesse perguntando, hoje pergunte para Deus, como é o modo de criar essa pessoa? Como é o modo de criar esse menino? Sabe? Nós podemos ver que o próprio Sansão, ele fez algumas coisas logo no começo, quando ele se interessa pela moça, e os pais dele, está escrito assim, que os pais não entenderam, mas aquilo provinha do Senhor. Muitas vezes você tem um chamado e o seu filho tem outro. Entenda e respeite isso. Nessa escola de ministérios, eu quero explanar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, numa igreja, você é o pastor e de repente alguém se converte ou alguém está chegando ali no ministério e essa pessoa é um evangelista. O pastor, qual que é o chamado dele? O chamado é para cuidar das ovelhas. O pastor, ele trabalha para dentro. O evangelista trabalha para fora. Veja como que são diferentes as coisas. Se eu não compreendo isso, eu começo a achar que aquela ovelha que se converteu, que está no rebanho, ela é rebelde. Não, ela não é rebelde, é você que não entendeu o chamado dela. Por quê? Você foi chamado para cuidar das ovelhas dentro do aprisco. E o evangelista queima nele não ficar dentro, mas queima nele ir para fora, trabalhar lá fora. Então, quando você entende isso, voltando para o ministério de pastor, que é o que mais tem contato com as pessoas, você pode dar suporte e não ser um instrumento para matar esse ministério. Amém? Então, você identificou que tem um evangelista? Invista. Veja qual que é o desejo, o que Deus está direcionando para ele e o ajude. Leve a estrutura para fora. Leve uma equipe para que o evangelista ministre e depois vocês cuidem das pessoas que foram arrebanhadas ali no trabalho. Da mesma forma, o profeta, imagine, o pastor é muito comparado, digamos assim, ao sacerdote antigo. Então o sacerdote antigo, ele tinha contato com as pessoas. Então ele ouve as pessoas, ele aconselha, ele vê os problemas, ele acendia o incenso, que são as orações. O sacerdote, ele como se ele levasse o problema das pessoas para Deus. Então o pastor trabalha na horizontal. Tenha humildade também para entender qual é o seu chamado e qual é o chamado do seu irmão. Então, esse pastor, comparado com o sacerdote, ele é o que queima incenso. Ele fala na horizontal,
com o povo. Ele ouve o povo e fala com Deus. E o profeta? O profeta não fala com o povo. O profeta, ele fala com Deus. Deus fala com o profeta e ele entrega para o povo. Então, são relacionamentos diferentes. É da vertical para baixo. Já o profeta, ele trabalha na vertical. É diferente. Ele busca em Deus, Deus fala com ele para ele entregar para o povo. São coisas diferentes. É como se você pegar um profeta e querer colocar um profeta para ser pastor. Não dá muito certo. Muitas vezes o povo vai gostar porque ele ouve revelações de Deus, mas ele não pastoreia porque ele só recebe na vertical. Ele não tem o trabalho na horizontal. É necessário entender essas diferenças, porque muitas vezes você é pastor e você tem profeta. Você tem profetas aí. Seja humilde. Não seja, eu sou pastor, eu sou profeta. Amém. Pode se manifestar o dom de profeta em alguns momentos em você, mas reconheça qual que é o dom predominante na sua vida. Você é pastor, é o dom predominante? De vez em quando manifesta alguma palavra. Ok, mas o dom predominante é pastor. E tem outros irmãos que o dom predominante é profeta. Como que você identifica? O pastor, ele vai querer estar com as ovelhas, sempre. Ele quer organizar o local, ele quer arrumar as cadeiras, ele quer cuidar do som, da estrutura. E o profeta? O profeta não quer se atentar para essas coisas. O profeta quer falar, ele só quer estar em oração, ele quer estar em jejum, ele quer ir para o monte, ele quer buscar a face de Deus para ver o que Deus está falando para entregar aqui na terra. São ministérios diferentes. E o apóstolo? O apóstolo, ele não é pastor. Ele sabe pastorear, mas o propósito dele é estabelecer a obra de Deus, estabelecer locais onde ministérios, locais onde se propagam a palavra de Deus de forma saudável, de forma que o ministério cresça. Está no apóstolo isso, saber abrir obras. Ele começa um trabalho e treina pessoas. Na hora que está funcionando ali, ele dá todo o suporte, mas ele já começa a iniciar um trabalho em outro local. Isso é apóstolo. O pastor já não. O pastor vai querer ficar no local. Então é necessário identificar. De repente, alguém no rebanho, ou pode ser de fora, Deus coloca pessoas que você pode ter aliança. Como eu disse, pode ser no ministério mesmo. Às vezes Deus já está levantando um apóstolo no ministério que às vezes está sentado no banco. E ele tem o Senhor já está semeando nele, está plantando nele. Cabe a você, como pastor, direcionar para que ele cresça. É como falamos aqui das profissões. De repente você tem um profeta, você é pastor. Você não pode mandar um profeta para uma escola de mestre. Você tem que mandar um profeta para uma escola de profetas. Da mesma forma um evangelista, da mesma forma um apóstolo. São cursos, são treinamentos diferentes, são escolas diferentes. Não se treina um médico num curso de gastronomia, ou um marceneiro num curso de engenharia elétrica. Não faz sentido. Não faz sentido. Para aquela pessoa, ele vai estar contra tudo aquilo que ele desejava para a sua vida. Então, saiba discernir isso, em nome de Jesus. Com a graça de Deus, eu quero continuar esses vídeos explanando e como você pode aplicar isso na sua igreja. Se você tem alguma dúvida, precisa de ajuda, fale conosco. Podemos também estar te auxiliando, podemos estar aí ministrando na sua igreja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.